recebeu esse convite para chamar a galera hoje para esse evento que é 60 minutos fora do... Saindo do senso comum. A banda começou a ensaiar 2 meses atrás, a gente ensaia uma vez por semana, então o que vocês vão ver é praticamente um ensaio aberto. Nós vamos começar então, hoje nós vamos tocar 3 músicas para vocês, que será Californication e... Não. É Preciso Sobreviver. E é Preciso Sobreviver. E aí a gente vai começar em 5, 4, 3, 2, nós vamos ter que começar. Tire suas mãos de mim, eu nunca penso a você. Não é me dominando assim, e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, eu sei muito bem aonde estou. Eu não quero combinar, mas isso não é amor. A imaginação, será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer?
Boa noite a todos. Conjunto de flautas doces do Projeto Prelúdio, que é um curso de extensão aqui do Instituto Federal, assim como a banda que estava se apresentando ali também faz parte do mesmo Projeto Prelúdio. Nós temos vários grupos e também orquestras e coros, né? Então hoje nós vou tocar 3 pequenas peças. A primeira é um prelúdio de Bach, da Johann Sebastian Bach.
peças são da Renascença, Adriano Miller e Jean Biansu. Tá? São duas pequenas peças da Renascença italiana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às 7 horas, eu estou muito feliz com essa nossa estreia do Prelúdio. Nas próximas palestras a gente vai ter também a apresentação novamente com o pessoal do Prelúdio. Estão sempre convidados, tá? E só para lembrá-los, dia 13/6 nós temos a próxima palestra das teorias feministas aos estudos queer, tá? Com a professora Mariana. Dia 4/7, a educação popular e a produção de sujeitos autônomos, com Catiane Machado da Silva. Sempre às 18 a palestra, às 17h30 a apresentação, ok? Então, espero vocês. Temos muitas palestras e eventos para acontecer. A professora Renata está promovendo 2 oficinas. Nós temos oficinas de português que vão acontecer. Curtam o Propel, que lá tem as informações, tá? Para a gente não comer mais tempo aqui. Então, hoje temos a satisfação de ter a Isis Abreu para conversar conosco a história da arte como ferramenta da ressignificação do imaginário social sobre o negro. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da professora Cláudia para estar mais uma vez aqui nesse espaço de conhecimento, podendo conversar com vocês. Bom, sou historiadora da arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou conversar com vocês então a respeito de imagens artísticas. A
A escritora nigeriana Chimamanda Adichie fala sobre os perigos de uma história única. Ela diz que se mostrarmos um povo como uma coisa repetidamente, é isso que ele se tornará. A consequência da história única é que ela cria estereótipos e rouba das pessoas a sua dignidade. Enfatiza que somos diferentes em vez de enfatizar que somos iguais. As histórias são ferramentas de poder e têm sido usadas para expropriar e oprimir. Mas elas também podem ser usadas para humanizar, para reparar a dignidade roubada no povo. Eu vi na história da arte uma oportunidade de contar as histórias invisibilizadas sobre a população negra. Ao longo de 4 séculos, foram criadas histórias únicas sobre a população negra, e o resultado disso é o que chamamos de preconceito racial. Essa história única foi difundida com imagens negativas sobre o negro, que foram difundidas por meio da literatura, dos jornais, da arte, do cinema e da televisão. O que eu faço é usar imagens da história da arte, que são desconhecidas do senso comum, como contra-imagens, para contar uma contra-história, o outro lado da história do povo negro. A primeira história única contada sobre o negro foi de cunho religioso. Para legitimar a escravidão, a Igreja Católica criou a falsa história de que o negro não tinha alma e, portanto, não era um ser humano, e por isso podia ser escravizado. A segunda história foi de cunho cultural, no século das luzes. Filósofos que são referência para a cultura ocidental e que moldaram a nossa forma de pensar, como Diderot, Rousseau, difundiram a ideia de que os povos africanos não eram civilizados. Eles não conseguiam desenvolver a sua racionalidade, algo muito caro no século das luzes, por causa da geografia e do clima adverso da África, e por isso eram mais resistentes e, portanto, podiam ser escravizados. A terceira era de cunho científico. Inspirados na teoria da evolução, criou-se a falsa história de que os negros eram inferiores física e mentalmente e intelectualmente. Bom, essa é uma imagem do livro do Frantz Fanon, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa é uma das imagens que eram difundidas em jornais e revistas, e sempre colocando o negro com estereótipo, né? Mostrando os traços, enfatizando os traços, e sempre de uma forma idiotizada. Essa é uma imagem do artista Jean-Baptiste Debré, que fala sobre a escravidão. Dá um tempinho para vocês lerem. Ali diz: examinando-se as proporções da cabeça, encontra-se uma face excessivamente desenvolvida em comparação com o estreitamento do crânio. Em geral, 1/9 menor do que o do europeu, diferença que explicaria a inferioridade das suas faculdades mentais reconhecida entre nós. Então, essas imagens eram difundidas na Europa, dizendo que por causa das suas características físicas o negro era inferior. Eu estou fazendo no meu, e é nesse aqui. Essa é uma imagem de jornal aqui do Brasil. Ela mostra uma vendedora, uma ganhadeira, que a gente vai ver mais adiante, representada como uma caveira. Essa é uma ideia muito difundida no país de que o negro era o responsável pela disseminação das doenças. Então, eles colocavam no jornal para que as pessoas tivessem cuidado, que a quitandeira ela era muito gentil, mas ela transmitia a febre amarela. E essa é a imagem que a gente vai usar para contrapor essas outras imagens. Essa é uma pintura retrato e ela chama a atenção porque no século XIX era muito rara a representação de indivíduos negros por meio da pintura, sobretudo de mulheres negras. O gênero retrato está ligado a uma ideia de identidade e individualidade e simboliza poder e distinção social. Num contexto marcado pela objetificação e servidão do negro, um retrato como esse é algo fora dos padrões. A expressão compenetrada da mulher e sem sorriso denota reflexão e dignidade, assim como a pose visa expressar altivez. O estilo do vestido situa o retrato na segunda metade do século XIX.
A indumentária e as joias nesse período, elas cumpriam a função de distinção social, em uma sociedade hierarquizada. As roupas e os ornamentos evidenciavam o status e as relações de poder existentes entre ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. As roupas e joias eram prova de poder econômico e reforçavam o propósito de exibição da feminilidade. A retratada, então, estava vestida à moda das senhoras, o que lhe confere respeitabilidade de acordo com os padrões vigentes no período. No que diz respeito à indumentária dos escravizados, normalmente era de acordo com o trabalho que eles realizavam. As pessoas que trabalhavam na lavoura usavam roupas adequadas para isso. Já os escravos de dentro da casa grande vestiam-se de modo a ostentar a condição financeira dos seus senhores. Então era uma forma de mostrar status, né? Os senhores vestiam bem esses escravizados de dentro para mostrar que eram ricos. Se para os escravos domésticos havia um privilégio de ostentar um vestuário mais elaborado, para a grande maioria a indumentária era dentro dos limites impostos pelas condições precárias de vida. A maioria vestia roupa simples, com calças e camisas de algodão grosso ou estopa para os homens, e vestido de pano da costa e de chita para as mulheres. Portanto, a vestimenta dos escravizados tinha elementos dos costumes de matriz africana e eram adaptados às possibilidades locais, como, por exemplo, o vestuário das baianas. É um dos conjuntos da indumentária afro-brasileira mais conhecidos. No que diz respeito à representação dos indivíduos negros, tradicionalmente eram abordados a partir da ideia de tipos sociais. Então, as pinturas, as fotografias desse período, elas visavam mostrar os tipos humanos. Então, eram representados mais os traços étnicos, as roupas étnicas, instrumentos de trabalho e a condição mesmo de escravizados e os afazeres desses indivíduos. A apresentação do corpo feminino, por exemplo, era representada sempre de modo sexualizado. Na representação ocidental sobre o negro, imperava uma imagem exotizada e estereotipada. É sempre a visão do outro, do diferente, que se transformou em uma história única das imagens. Vocês me desculpem, eu vou ir parando, porque eu fico com a garganta muito seca. Bom, então o que chama a atenção nessa imagem dessa mulher? A gente não sabe quem é, não se tem notícia de quem ela foi e de quem foi o pintor que pintou esse retrato. Ela simplesmente apareceu na Coneca de São Paulo e ninguém sabe de onde saiu. Não tem documentos que possam nos responder isso. Os adereços usados por ela pretendem transmitir opulência. Mas como ela está sozinha, não se trata de exibir a riqueza dos senhores, como eu tinha dito anteriormente, mas da projeção da sua autoimagem. A quantidade de joias indicam a tentativa da retratada de ostentação como uma estratégia de distinção social e também cultural, como a gente vai ver. Só um pouquinho que voltou aqui os meus. Aqui. Para os negros libertos, o uso de vestes distintas se apresenta como necessidade de afirmação, de identidade e distanciamento do universo da escravidão. Então, os colares de contas que vemos no retrato, eles são exemplos da joalheria crioula. Deixa eu voltar para vocês verem melhor. As joias de crioula, então, elas são ornamentos tipicamente afro-brasileiros, confeccionados entre os séculos XVIII e XIX, usados por mulheres africanas e crioulas escravizadas ou libertas. E eles funcionavam como signos de afirmação social e de poder para essas mulheres. Representavam uma resistência cotidiana do universo feminino negro em uma sociedade patriarcal e escravista. Os adornos guardam características étnicas derivadas da sincretização dos padrões africanos com influências islâmicas e europeias, sobretudo a portuguesa. E eles têm um forte traço da opulência barroca na ornamentação. Como vocês podem ver nessas peças aqui, é sempre aquela ostentação barroca, ornamentação barroca.
Uma das peças mais significativas do imaginário das crioulas talvez seja a penca de balangandãs, que é esse objeto. Ele é um objeto exclusivamente afro-brasileiro, que parece uma fusão de uma outra peça francesa que é chamada chantelene, com um artefato de molhos de objetos usados por mulheres islâmicas, e também com uma mistura do molho de ferramentas de Ogum, o orixá dos cultos de matriz africana, que representava o senhor do fogo e da forja. Então é uma mistura desses três objetos. As pencas de balangandãs eram usadas nas cinturas e seus berloques funcionavam como amuleto protetor e mágico. A joalheria negra diferia da joalheria das senhoras pelo volume de cada peça e pela quantidade de colares, anéis e pulseiras que cobriam todo o colo e os braços, como a gente vai ver nessa imagem. Essa é uma fotografia, então, de uma baiana usando as joias de crioula. Você pode ver que tem todo um exagero, né, de colares, de anéis, que é para mostrar mesmo essa opulência. As mulheres negras do período colonial criaram uma estética própria, a partir da qual resgatavam sua autoestima e, ao mesmo tempo, promoviam a manutenção da sua cultura ancestral. Por meio desses objetos de poder, elas criaram uma nova identidade cultural, adotando elementos peculiares ao contexto histórico a que foram submetidas. Essas são fotografias também do fotógrafo Mark Ferris, chamadas Negra da Bahia. Então essas peças elas eram mais comuns no Rio de Janeiro e na Bahia, onde tinha uma concentração maior de escravizados. E esse período do século XIX é um período bastante importante. No meio do século XIX foi onde teve o advento da fotografia. Então vinha muitos viajantes para cá, fotógrafos, e se instalavam aqui no Brasil e tiravam foto desses tipos que eles chamavam exóticos para mandar para a Europa como cartões de visita. Então isso era muito comum, mas normalmente essas fotografias eram para mostrar o exotismo dos indígenas e dos escravizados. Mas nessas fotografias não. A gente pode ver, por exemplo, nessa aqui, o olhar direto e desafiador, que contradiz os conceitos de passividade associados aos negros no Brasil. Então elas são diferentes das imagens que normalmente são difundidas, do negro sempre como passivo, né, como uma imagem de sofrimento ou uma imagem de exotização. Mas aí vem a pergunta: como era possível que mulheres na condição de escravizadas ou mesmo as libertas adquirissem o valor necessário para investirem em joias de ouro ou prata? As joias eram adquiridas de diversas maneiras. Apesar da proibição da corte de que escravizados usassem joias e calçados, a regra era muitas vezes burlada pelos senhores de escravos que cobriam suas mucamas ou amas de leite com joias para demonstrar seu status. Essa era uma forma, né, delas ganharem as joias. Uma outra forma muito comum de fonte de renda para a aquisição dessas peças era o comércio ambulante. Atividade normalmente exercida por homens e mulheres escravizados ou libertos, que era conhecida como negros de ganho ou de tabuleiro. O comércio que são essa imagem mostra bem, elas chamavam negra de ganho, de tabuleiro ou quitandeiras. Comércio de ganho no Brasil O comércio de ganho no Brasil era a principal atividade no sistema escravista urbano. Enquanto no interior tinham as lavouras de café, os canaviais, nos centros urbanos a principal forma de renda era o comércio. Os trabalhadores escravizados sustentavam a si e aos seus senhores e muitas vezes conseguiam juntar o valor necessário para comprar sua alforria. Assim como depois de libertos, era uma forma de obter ascensão social. Então, essas atividades elas davam uma certa autonomia, né, para esses escravizados. Apesar de estarem nessa condição, eles iam fazer essa venda, davam o que era acertado, né, para o senhor, e o que sobrava
às vezes escondido também eles guardavam para poder juntar para comprar sua alforria. E depois de libertos era também uma forma de ascensão social. E as joias de crioula mostravam isso, essa ascensão desse liberto. Pode-se dizer que o ofício de ganho viabilizou para muitas mulheres negras o surgimento de dinâmicas de poder que resultaram no surgimento das joias de crioula. Muitas das joias eram usadas como um fundo para a compra de alforria de outros escravizados. Então, uma vez conseguida a liberdade, se juntava, então, por meio dessas peças, né, uma forma de juntar dinheiro, para ajudar para comprar a liberdade de outros escravizados. As joias de crioula são uma expressão da imagética afro-brasileira, uma forma de reconstrução identitária de sujeitos que tiveram sua história, sua cultura, sua ancestralidade e sua humanidade destituídos pelo aprisionamento de seus corpos. São ornamentos de extrema importância para a história afro-brasileira, uma vez que possuem uma simbologia de poder e de resistência ao sistema escravocrata vigente. Então, por que uma contra-história? É muito comum, quando eu vou fazer essas palestras, as pessoas perguntarem, uma vez um rapaz perguntou por que os escravizados não resistiram como fizeram os indígenas. E, na verdade, o que acontece é que nós não temos conhecimento da verdadeira história da presença negra no Brasil. Houve sim muita resistência, houveram muitas revoltas e várias formas de resistência. E essa é uma forma de resistência, né? Uma resistência feminina. Essas mulheres eram feministas. Bom, a pintura baiana dessa mulher, que a gente nunca vai saber quem foi, abre espaço para diálogos alternativos sobre a presença negra no Brasil escravista. Através de suas roupas e ornamentos afro-brasileiros, essa mulher busca transmitir dignidade, algo usurpado do povo negro pela escravidão. O fato de vestir uma indumentária que remete aos padrões hegemônicos da sociedade branca não significa a negação de suas origens africanas. Pelo contrário. Ao escolher ser retratada com joias associadas a uma identidade étnica, essa mulher parece querer afirmar as suas origens. Essa afirmação de sua etnicidade e dos costumes de origem por meio das joias de crioula, associada à expressão de dignidade e serenidade, por ser considerada uma atitude subversiva. É uma verdadeira afronta ao olhar opressor da sociedade brasileira, daquele período. Portanto, esse retrato ele deve ser visto como uma forma de resistência ao regime escravista, uma tentativa de inserção e pertencimento, e a tentativa de fugir dos padrões de representação e de estereótipos redutores impostos à população negra. É sobretudo a tentativa de desumanização dos indivíduos negros. No que diz respeito às questões estéticas, a gente pode pensar em termos de afirmação de beleza. Uma afirmação de uma beleza negra e a negação dos padrões brancos de beleza ainda hoje instituídos. Em resumo, a pintura parece buscar desconstruir a definição de negatividade atribuída aos africanos e seus descendentes. Da forma como eu vejo, a simbologia que permeia as joias de crioula lembra em muitos movimentos de empoderamento das mulheres negras na contemporaneidade, sobretudo da juventude negra. Mulheres que buscam afirmação por meio da valorização da sua identidade ancestral, da cultura e da estética negra. Muito obrigada. Se vocês quiserem, agora a gente pode abrir para perguntas. Eu não sei se o tempo dá. Então tá, se quiser perguntar, fiquem à vontade. Não, ninguém? Esperar elaborar um pouquinho. Existe o pessoal pensa, o título Baiana era o título dado depois ou já estava na obra guardada? Não tem nada. Normalmente nas obras de arte se escreve atrás, né, o nome da obra e o autor e tal.
Como não tinha nenhum documento e não tinha nada registrado na parte de trás, esse nome ele se refere às joias, então, que são as joias de crioula que eram usadas na Bahia, né? Então, por isso o nome da baiana. Referente às joias, eu compreendi ali como que se conseguia o dinheiro para adquiri-las. Mas eu entendi que são joias específicas, né, de, entre aspas, negros. Quem é que produzia essas joias? Sim, aí não se sabe também muito sobre isso, mas era proibido que escravizados fossem ourives, mas muitos escravizados trouxeram, né, porque quando na diáspora eles vieram com o seu conhecimento dos ofícios que praticavam nos lugares onde viviam. Então tinha muitos ourives, né? Então mesmo com a proibição nas oficinas, elas eram produzidas também por escravizados. Realmente muitos eram ajudantes de ourives. Ajudantes de ourives, e por isso que conseguiu essa sincretização, porque daí muitos escravizados islâmicos, né? Então acaba acontecendo essa fusão de culturas e imagéticas. Você passou uma imagem ali que dizia assim que as pessoas não tocavam nela pela doença, ou ela tinha uma doença? Não, existia o darwinismo social, é uma teoria do século XIX, uma teoria racista que foi difundida por todo o mundo e dizia que a origem das doenças era do povo negro. No caso, toda a população negra era responsável por transmitir a febre amarela, a tuberculose, enfim, todo tipo de... Também, eu assisti uma palestra em Santa Maria sobre as doenças, né? Sobre essa pergunta que eu te fiz. Aí você falou outra. Sim, e daí isso era difundido nos jornais. E daí isso é uma das grandes razões do racismo e do preconceito racial, porque se criou todo o imaginário negativo em torno da população negra que ficou cristalizado na nossa história, né, no nosso espaço e no tempo. Então, por isso hoje, mesmo que não se diga mais nos jornais, enfim, que se tenha uma outra ideia, essa visão ela permanece ainda no nosso imaginário, porque até a década de 1930 existiam políticas públicas ainda de higienização, que chamava-se eugenia, que dizia, né, falava sobre a supremacia branca e a inferioridade de outras raças. Então isso está muito presente no imaginário brasileiro ainda, e por isso que nós temos o racismo e o preconceito racial. Segundo os católicos, os negros não tinham alma? Sim, essa era uma história, né, difundida em todo o mundo de que os africanos, os negros africanos, não possuíam alma. Tinha muitas, e isso foi baseado na Bíblia, num capítulo da Bíblia chamado A Maldição de Cã. Então, a partir dessa passagem bíblica, não sei se a gente tem tempo para contar, ela é. Então, é uma passagem que fala sobre os filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, um deles chamava Cã. E cada um dos filhos representava, segundo a Bíblia, uma população. Um filho representava os europeus, outro filho representava os africanos e outro filho representava os asiáticos. Aí, né, segundo essa passagem bíblica, o Cã, que era o que representava os africanos, pegou Noé depois de ter bebido vinho embriagado, dormindo nu. E riu dele, chamou os irmãos e expôs a nudez do pai. E a nudez para a Igreja Católica é uma coisa muito, né, horrível. O corpo é uma coisa ainda muito, é um tabu. Então Noé amaldiçoou o filho. A maldição era a seguinte: ele disse que os filhos dos filhos dele seriam servos dos irmãos, ou seja, os filhos de Cã e seus descendentes seriam servos dos outros 2 irmãos, ou seja, os europeus e os asiáticos. Então essa história foi muito difundida, entre outras, né? Essa não é a única, para legitimar a escravidão. Bastante contada, eu acho que eu até vi uma reportagem de uma negra, e tem uma da preguiça vinculada ao negro e da palma branca e dos pés brancos, que quando chegaram para se lavar só tinha água para lavar
a palma. Isso, essa é uma outra história difundida até aqui no Brasil, até bem pouco tempo. Uma senhora que participou da FLIP, a Feira Literária de Paraty, ela contou essa história, uma senhora de uns 68 anos, muito emocionada num debate com o Lázaro Ramos, e ela contou que no interior onde ela morava, isso era muito comum até bem pouco tempo, as freiras do convento buscavam meninas pobres para estudar, mas na verdade essas meninas eram levadas para trabalhar, como acontecia bem pouco tempo nas casas, e agora até tem relatos de pessoas que querem voltar a fazer isso. Mas enfim, e daí essa senhora disse que quando ela era pequena, ela ouvia as freiras contarem essas histórias para justificar a cor dos negros, para justificar essa diferença da cor. Então elas diziam que Deus que o demônio havia ficado com inveja porque Deus criou o homem e quis criar também uma criatura sua, desculpe. E daí não deu certo. Não é essa história, essa é uma outra história, confundi as duas. A da senhora que ela contou é que Deus chamou as pessoas para irem se banhar num rio. E daí as pessoas brancas, como eram mais trabalhadoras, foram e se banharam. Só que daí acabou toda a água, porque os negros, como eram muito preguiçosos, demoraram muito. E quando eles chegaram tinha acabado tudo, só tinha um pouquinho. E daí eles conseguiram molhar só a palma das mãos e a sola dos pés. E por isso que eles tinham ficado daquela cor, não conseguiram se limpar. Então é um estereótipo que vincula o negro à preguiça e à sujeira, né? Então é uma história muito... Imagina para uma criança ouvir isso, né, com frequência. Essa senhora, ela contou essa história muito emocionada, e ela disse que daquele dia em diante, desde que ela ouviu as histórias contrárias a essa feira, ela decidiu que ela ia lutar e estudar para desconstruir essas histórias, e ela se tornou professora. Oi, sobre o respeito do que falou da palavra da Bíblia, sobre a maldição de Cã, né? Eu acredito também que vai muito da interpretação, que na época, né, os católicos, naquela época, eles tinham autodomínio, né? Então, podia dizer qualquer coisa, né? Mas isso não requer que seria próprio da Bíblia. Não, isso tanto a Bíblia quanto o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, eles foram escritos e são interpretados por nós hoje. Então, dependendo do destino que tu quer dar, tu interpreta da forma que tu quiser. Então, por isso a questão do poder. A história, quem detém a história detém poder por isso. A Igreja Católica detinha esse conhecimento e ela usou de acordo com os seus interesses. Até porque na cultura islã tem a parte do sufismo, que é bem parecido com os cultos afros, né? Que hoje é uma parte que o Islã não aceita muito em virtude disso, né? Se a pessoa procurar um vídeo de sufismo na internet, tu vai ficar confuso entre uma sessão de candomblé, nação, queto, ou, né, medidas proporções. Mas, sim, sim. Né? E outra coisa, desculpa, Dar, mas também sobre o respeito das quitandeiras que elas travam as doenças, né? Um pouco também era um misticismo, porque o povo negro ele tem muito de natureza, de cura, essas coisas, e eles temiam muito isso também, né? Sim, a questão da medicina, né, natural também foi bastante perseguido, mas ao mesmo tempo que temia ia atrás, porque tem as histórias aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem um personagem negro bastante importante que chamava-se o Príncipe Custódio. Era um príncipe que veio para o Rio Grande do Sul para morar fugindo da guerra lá no país dele, não lembro qual país era. E ele era acho que Babalorixá que chama. E no período, várias personalidades políticas, né, daqui de Porto Alegre, inclusive Borges de Medeiros, se consultavam com ele em questão de doenças, enfim. E nesse período, e é por isso que a gente não conhece a nossa história, né? Nesse período em que o Príncipe Custódio esteve aqui no Rio Grande do Sul, foi um período que teve menos perseguição aos cultos de matriz africana. Então é tudo uma questão de interesses, né? Naquele museu, não, naquele da João Alfredo.
Porto Alegre. Felizardo, Museu Felizardo. Tem bastante coisa sobre o Príncipe Custódio. Na internet tem muita coisa de documentários que se produziu nos últimos anos. Tem um documentário sobre o Príncipe Custódio muito bom. Tem um documentário sobre o tambor supapo, que é também um objeto tipicamente gaúcho, que era usado no carnaval até a década de 60 e que foi resgatado por um músico chamado Giba Giba, que é um instrumento que foi criado em Pelotas. Então tem um documentário que fala sobre esse instrumento e sobre a história dos negros, da população negra em Pelotas, que era a maior população negra no Rio Grande do Sul. Não sei se hoje, mas teve um período que o Rio Grande do Sul tinha mais casas de religiões do que a Bahia, Sim, né? sim. Tem mais? Hoje contigo, assim, tu tem visto mais pesquisadores, como é que tu tem visto, assim, essa parte? Eu acompanho o professor Paulo Cruz, não sei se tu conhece. Não conheço, mas na minha área e em todas as áreas de conhecimento em geral, cresceu muito a pesquisa sobre a presença negra em diferentes áreas do conhecimento, e isso muito em função da entrada de jovens negros na universidade, nos institutos federais. Então isso possibilitou as cotas que todo mundo reivindica e fala, isso é sempre uma polêmica. Isso permitiu que muitos jovens negros tivessem acesso à universidade, e agora eles estão fazendo isso de resgatar a sua história. Eu mesmo, minha monografia do curso de História da Arte foi sobre um artista negro daqui de Porto Alegre chamado Otacílio Camilo, que era invisibilizado no sistema das artes daqui. E eu decidi contar essa história dele, resgatar o trabalho dele, a obra dele, porque eu percebi que no curso de História da Arte e na História da Arte não se fala sobre os artistas negros. Então eu tomei como um objetivo de trabalho poder resgatar esses artistas e dar visibilidade a essas histórias que não são contadas. Então tem muita gente produzindo. A obra baiana também, eu pude falar sobre ela aqui para vocês hoje por causa de uma pesquisa de uma menina de Minas Gerais, que fez o trabalho dela, a monografia de mestrado, sobre essa pintura. Para uma pessoa que, como eu, que está começando a pesquisar sobre esses assuntos assim, por onde começar, assim, tipo, em que fontes eu consigo chegar, assim, porque tipo, eu estou muito... Eu sei do que você está falando, comigo foi assim, e eu acho que com todo mundo. A gente vai buscando sozinho, porque não tem. Na academia não se fala sobre os autores negros, então a gente não tem conhecimento de autores negros. Mas o Frantz Fanon, esse que eu mostrei, esse é um livro fundamental para ser lido, para falar sobre a questão do racismo e da diáspora. Depois tem vários livros, eu uso muito um que é A Invenção do Ser Negro, que fala sobre isso que eu falei aqui, sobre todas essas teorias raciais que foram difundidas. Não vou me lembrar o nome desse. Tem também a Lilia Schwartz, que é uma pesquisadora fantástica, que pesquisa também sobre a trajetória do negro. O último livro que ela lançou foi sobre o Lima Barreto, sobre a história do Lima Barreto, mas ela tem outros. Deixa eu ver aqui, eu acho que está aqui. Enquanto isso procura, aqui na biblioteca do IFE, o NEABI tem um setor ali dentro. O NEABI é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Tem um setor de livros que o NEABI ganhou ou conseguiu adquirir. Então é um lugar também que dá para começar a procurar aquela bibliografia que está ali dentro também. A Angela Davis, ativista, também tem vários livros. E as feministas, por favor, leiam as feministas, que são os livros fantásticos. Bell Hooks, Lélia Gonzalez, são nomes de referência na historiografia do negro. E aí tem esses aqui que são os que eu uso na história aqui é Lilian Schwartz Moritz, O Espetáculo das Raças. Esse livro é maravilhoso. Explica sobre essa construção, como se criou o racismo, né? Acho que
No Ontem a gente canal do começou- IFAM, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, eles têm alguns documentários sobre os lanceiros negros. Ontem a gente começou aqui, existe uma oficina, que a Cláudia falou antes, uma oficina de leituras em inglês. A gente vai ler a Grada Quilomba. A Grada Quilomba. A gente vai ler só Esqueci autoras dela. negras que Isso. não foram traduzidas. Mas na verdade tem 2 capítulos do livro da Grada que estão traduzidos online. Isso. Um é no site Preta e Nerd, ela mesma traduziu o capítulo 2. E o Que é capítulo- das máscaras, né? É, o da máscara é o capítulo 1, o 2 é Quem Pode Falar. Os 2 são ótimos. São ótimos. E a gente vai ler agora até o início de julho, toda terça. Só que né, o grupo já está fechado. Assim, mas... Então, ler em inglês, eu ia me inscrever, mas aí depois mas eu... a ideia é para todos os níveis, inclusive iniciantes. Mas no segundo semestre vai ter outra turma. Ah, então tá. E o Meabi tem também a sala do Meabi, que tem livros que não estão na biblioteca, que estão sendo, a bolsista está catalogando, está chegando mais. A sala do Meabi fica no 4º andar, subindo na frente do elevador de serviço. Se vocês subirem do elevador de serviço, a sala bem na frente é a sala 413. Mas é público ou não? É aberto, aí só, se tu não é aluno, tu só não pode retirar livro, né? Pode usar, pode ficar. Então tá, quero agradecer o convite mais uma vez. Eu estou aberta também a convites, se vocês, alguém de escola, enfim, empresas, eu faço palestra também, já fiz para formação de professores e acho que é muito importante que seja contada, né, essa outra história da população negra. Então, quem tiver interesse, depois pode falar comigo ali fora. Obrigada.